Seja bem-vindo ao Código Supremo. Aqui trarei verdades difíceis de engolir, porém necessárias. Você já sentiu que carrega dentro de si um peso que ninguém vê, uma dor que não pode ser explicada em palavras, mas que lateja em silêncio todas as noites? Talvez seja aquele vazio que insiste em aparecer, mesmo quando tudo parece estar bem na superfície. Esse é o dilema do empata. Uma alma sensível, capaz de sentir o mundo com intensidade brutal, mas que paga o preço por absorver dores que não são suas. Carl Jung dizia que a alma humana é como um vasto oceano, onde forças conscientes e inconscientes se encontram. E o empata vive nesse ponto de encontro, onde a maré nunca está calma, onde cada onda traz a emoção de outra pessoa, como se fosse dele próprio. A ciência moderna confirma o que Jung intuía. Pesquisas em neurociência mostram que cérebros mais empáticos possuem maior atividade no córtex pré-frontal medial e na ínsula anterior, regiões ligadas à percepção da dor alheia. Isso significa que, biologicamente, alguns de nós sentem mais do que outros. Mas esse dom pode se transformar em maldição quando o empata se encontra diante de um narcisista, alguém que suga sua energia como um parasita, deixando apenas o esgotamento, a confusão e a solidão. Essa é a fase mais dolorosa, quando o empata não sabe mais onde termina o outro e onde começa ele mesmo. E talvez seja por isso que você está aqui agora, porque em algum lugar da sua jornada você percebeu que estava sendo consumido. A solidão que você sente não é apenas ausência de companhia, é a ausência de você mesmo. É a sensação de ter sido arrancado da própria vida, de não se reconhecer mais. Jung chamaria isso de separação da alma, um rompimento com aquilo que é mais profundo em nós. Ele acreditava que o caminho da cura começa pelo confronto com a sombra, essa parte escura que rejeitamos, mas que guarda a chave da transformação. Mas como se confrontar quando a dor parece maior que a força? É nesse ponto que entra a sabedoria ancestral das Escrituras. O livro de Eclesiastes, escrito há milênios, fala com uma clareza surpreendente sobre a dor da alma humana. Tudo é vaidade e correr atrás do vento, escreveu o sábio. E talvez nesse lamento esteja o segredo. Entender que o vazio que você sente não é sinal de fraqueza, mas um chamado para olhar além do mundo imediato. A ciência explica os mecanismos, a psicologia dá nome às feridas, mas a espiritualidade nos dá direção. Agora, eu quero que você pense. Quantas vezes você já se culpou por sentir demais? Quantas vezes acreditou que o problema estava em você, quando na verdade o problema era a forma como o mundo se aproveitava da sua sensibilidade? O empata vive em guerra invisível, e a primeira batalha é contra a culpa. Não, você não é fraco. Não, você não é exagerado. Você apenas carrega uma intensidade que poucos conseguem suportar. E essa intensidade precisa ser compreendida, não anulada. O que você vai descobrir daqui em diante é um mapa para atravessar esse deserto emocional. Um caminho que une a psicologia profunda de Jung, a ciência moderna e a sabedoria de Eclesiastes. Porque não basta apenas sobreviver. Você nasceu para recuperar sua alma e transformá-la em força. O vazio que hoje te dilacera pode se tornar a raiz de uma vida mais consciente, mais firme, mais inteira. E é por isso que eu te convido a ficar comigo até o fim. Não por mim, mas por você. Porque as respostas que vamos explorar aqui não estão em nenhum manual rápido de autoajuda. Elas estão nas profundezas da alma humana. E eu vou mergulhar com você, passo a passo. Há um momento na vida do empata em que a realidade parece se fragmentar. Depois de se envolver com o narcisista, a alma passa a carregar cicatrizes invisíveis, mas que pesam como correntes. Essa relação não começa com dor, pelo contrário, ela se disfarça de encanto. O narcisista chega oferecendo exatamente o que o empata ansiava ouvir: atenção, afeto, validação. É o que os psicólogos chamam de fase da idealização, onde o outro se torna uma espécie de espelho perfeito dos sonhos mais íntimos. Mas aqui está o truque perverso. Esse espelho não é real. Ele reflete apenas o que o narcisista acredita que você deseja, não quem ele realmente é. É uma construção calculada, uma máscara.
Jung falaria da persona, essa máscara social que todos usamos. Mas no caso do narcisista, a persona é a essência inteira. Não existe verdade por trás, apenas camadas de manipulação. Quando o empata, com sua alma sensível, mergulha de corpo inteiro nessa ilusão, a ligação se torna visceral. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro libera dopamina e ocitocina em níveis altíssimos nas fases iniciais de um relacionamento intenso, criando uma espécie de vício afetivo. É por isso que, quando a máscara do narcisista começa a cair e a fase da desvalorização surge, o empata sente como se estivesse perdendo ar. Não se trata apenas de dor emocional, mas de abstinência química. E aí começa a fase mais brutal, a confusão. O empata se pergunta: onde está aquela pessoa que eu conheci? Será que o problema sou eu? Talvez eu tenha feito algo errado. O narcisista, com frieza, reforça essa dúvida, invertendo a realidade e fazendo a vítima acreditar que é culpada por tudo. Esse fenômeno é chamado de gaslighting, uma manipulação psicológica tão intensa que a pessoa começa a duvidar da própria memória, da própria percepção. É a morte lenta da identidade. Carl Jung descreveu algo que ecoa diretamente aqui: a separação da psique. Ele dizia que, quando nos afastamos daquilo que é verdadeiro em nós, caímos em um estado de alienação. O empata, nessa fase, já não reconhece mais sua própria essência. É como se a alma tivesse sido sequestrada. E é nesse ponto que a solidão se torna devastadora. Porque não é apenas estar sozinho, é estar sozinho dentro de si mesmo. O livro de Eclesiastes nos dá um retrato cru dessa sensação. Há um tempo para abraçar e um tempo para afastar-se de abraçar. O empata vive esse tempo de afastamento não porque deseja, mas porque foi empurrado para fora do próprio coração. O abraço que deveria nutrir se transformou em prisão. E então surge a pergunta que dilacera: se tudo isso foi uma mentira, o que ainda é real em mim? A ciência tem um nome para essa dor: trauma relacional. Estudos mostram que traumas vindos de vínculos íntimos são mais difíceis de superar do que traumas físicos, porque atingem as estruturas mais profundas do sistema nervoso. O corpo grava a experiência como se fosse uma ameaça constante, mantendo a vítima em estado de alerta, mesmo quando o perigo já passou. É por isso que muitos empatas descrevem insônia, ansiedade, taquicardia e até sintomas físicos de dor crônica após relacionamentos abusivos. O corpo fala quando a alma sangra. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita. A fase mais dolorosa não é o abuso em si, mas o silêncio que vem depois. Quando o empata se afasta, quando finalmente se rompe o vínculo, surge o deserto. É como perder não apenas alguém, mas também uma parte de si. É a fase da desorientação. Jung descreveu esse processo como a nigredo, o estágio da alquimia da alma, onde tudo se torna escuro, onde parece não haver saída. Mas ele também dizia que é justamente no caos que nasce a possibilidade de individuação, o processo de se tornar quem realmente somos. É nessa escuridão que o empata descobre o seu limite. Porque, por mais que a dor tente destruir, existe dentro de nós uma força que resiste. A psicologia chama isso de resiliência. Jung chamava de self, o núcleo inabalável da psique, que nos guia de volta ao equilíbrio, mesmo quando estamos perdidos. O livro de Eclesiastes ecoa essa esperança. Há um tempo para chorar, mas também há um tempo para rir. Um tempo para prantear, mas também um tempo para dançar. E talvez você ainda não perceba, mas ao ouvir estas palavras, já está atravessando a ponte da consciência. Você não é a dor que carrega. Você não é a manipulação que sofreu. Você não é a solidão que te engoliu. Você é algo maior, algo que a própria dor não consegue destruir. Por isso eu quero que você respire fundo agora. Respire como quem decide, mesmo na escuridão, dar o primeiro passo. Porque cada respiração consciente é um ato de resistência. E a partir daqui, vamos caminhar juntos rumo à fase mais poderosa, a de reconstrução, onde a sombra deixa de ser inimiga e se torna guia, onde o vazio começa a se transformar em espaço para uma nova vida. Depois da noite mais escura, existe sempre a promessa de um amanhecer. Mas esse amanhecer não chega de forma imediata nem com claridade plena. Ele se insinua lentamente, como se a vida testasse a resistência de quem atravessou o vale da dor. É nessa fase que o empata precisa encarar aquilo que Jung chamava de sombra. A sombra é tudo aquilo que fomos obrigados a esconder. Nossas fragilidades, raivas, medos e até mesmo o desejo de vingança. Depois de um relacionamento abusivo, a sombra grita. Ela cobra sua atenção porque não pode mais ser ignorada. Muitos tentam fugir dela, sufocá-la, fingir que não existe. Mas a psicologia profunda nos ensina que aquilo que reprimimos se fortalece no silêncio. Jung dizia, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino.
É por isso que tantas pessoas acabam repetindo o mesmo padrão de relacionamentos, atraindo novamente personalidades narcisistas como se fossem ímãs para a dor. Não é azar, é a sombra pedindo para ser reconhecida. E aqui entra um ponto crucial. A cura não começa negando a dor, mas encarando-a como parte da sua história. Neurocientistas confirmam que o simples ato de nomear emoções ativa regiões no córtex pré-frontal que ajudam a regular a resposta da amígdala, a parte do cérebro ligada ao medo. Em outras palavras, dar nome à dor é o primeiro passo para controlá-la. Quando você diz a si mesmo, isso que sinto é tristeza, isso que sinto é raiva, isso que sinto é abandono, você não está se afundando no sofrimento, mas organizando o caos. O empata que decide atravessar essa fase de forma consciente descobre algo grandioso. Sua sensibilidade, antes usada contra ele, pode se tornar sua maior força. Porque sentir profundamente também significa perceber nuances que a maioria ignora. É um dom de clareza que, quando guiado, se transforma em sabedoria. Jung descreveu isso como individuação, o processo de integrar sombra e luz, consciente e inconsciente, dor e força, até se tornar inteiro. O livro de Eclesiastes nos recorda que há um tempo de rasgar e um tempo de costurar. Esse é o tempo de costurar, não para apagar o rasgo, mas para transformá-lo em parte da sua vestimenta. Porque as cicatrizes da alma não são sinais de fraqueza, mas marcas de sobrevivência. Elas contam a história de alguém que atravessou o fogo e permaneceu vivo. A ciência da resiliência confirma isso. Estudos mostram que pessoas que superaram traumas muitas vezes desenvolvem uma forma de crescimento pós-traumático, uma capacidade maior de empatia, compaixão e propósito de vida. Não é que o trauma seja bom, ninguém precisa dele para evoluir, mas quando a dor já aconteceu, ela pode ser transformada em um terreno fértil para algo maior. O empata que compreende isso deixa de ser vítima e se torna alquimista de si mesmo. E aqui entra um ponto crucial. O silêncio da solidão não é mais prisão, mas espaço criativo. Quando o empata se retira para dentro de si e começa a ouvir sua própria voz, descobre que já não precisa de validação externa para existir. É nesse momento que a energia que antes era drenada pelo narcisista começa a retornar. O corpo recupera a vitalidade, a mente recupera a clareza e a alma recupera sentido. Imagine isso, cada lágrima que você derramou foi na verdade uma purificação. Cada noite sem dormir foi uma preparação para a lucidez. Cada lembrança dolorosa é agora um combustível para não repetir o passado. Essa é a fase em que o empata entende que não perdeu tudo, perdeu apenas aquilo que não lhe pertencia. E o que resta, o que é verdadeiramente seu, é indestrutível. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso significa que sua dor não precisa ser apagada para que você se cure, ela precisa ser integrada. Porque dentro da sua maior ferida está escondida a sua maior força. O trauma não define o que você é, mas pode moldar o que você se tornará. E aqui eu quero que você imagine o seguinte: você diante de um espelho. Mas não é mais o espelho falso que o narcisista te mostrou, é o espelho da sua própria alma. Nesse reflexo, você enxerga não apenas as marcas, mas também a grandeza. Você percebe que sobreviveu ao que muitos não suportariam, que se manteve de pé, mesmo quando tudo ao redor tentava te derrubar. E esse simples fato já é prova de que existe em você uma força ancestral, algo que nem mesmo a manipulação mais cruel conseguiu destruir. O livro de Eclesiastes nos lembra mais uma vez: tudo tem o seu tempo determinado. E esse é o tempo de renascer. Não de forma apressada, não como quem ignora a dor, mas como quem usa a dor como adubo para florescer mais forte. Esse é o tempo de transformar solidão em solitude, ausência em presença, perda em autoconhecimento.
E ao chegar até aqui, perceba, você não está apenas ouvindo uma narração, você está vivendo um processo. Cada palavra está abrindo espaço em sua mente para que você reconheça que já não é a mesma pessoa que entrou nesse vídeo. Algo em você já começou a mudar. Respire fundo e sinta, porque o próximo passo vai ainda mais fundo. Descobrir como transformar esse renascimento em força duradoura, como usar essa nova consciência para construir relações saudáveis, limites firmes e uma vida em que ninguém nunca mais terá poder de roubar sua essência. Há um ponto da jornada do empata em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. É o instante em que ele percebe que, por tanto tempo, viveu se moldando às dores alheias, se perdendo nas necessidades dos outros, como se sua própria existência fosse secundária. E esse despertar dói. Dói porque exige olhar no espelho e reconhecer que parte do sofrimento não veio apenas do narcisista ou das circunstâncias externas, mas também da entrega cega de si mesmo, da crença inconsciente de que ser amado significava se anular. Esse momento é a travessia mais sombria, a fase em que o empata encara não só a ferida deixada pelo abuso, mas também a sua responsabilidade em como deixou o ciclo se repetir. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós retorna para nos governar de forma oculta. E é exatamente nessa fase que o empata começa a perceber como suas sombras se manifestam. A compulsão de salvar, a dificuldade de impor limites, a necessidade de aprovação, tudo isso se revela como partes da psique que, ignoradas, abriram espaço para a manipulação. A dor aqui não é apenas de ter sido vítima, mas de reconhecer que, inconscientemente, também se manteve preso nesse jogo. Essa é a ferida mais profunda, porque exige coragem de assumir que o inimigo não está só lá fora, mas dentro de si. Essa fase é como atravessar um deserto emocional. Muitos se sentem sozinhos, incompreendidos, até mesmo desamparados. O narcisista já não está presente, mas os ecos de suas palavras, as memórias dos abusos, os gestos que minaram a autoestima continuam reverberando como fantasmas internos. É como se cada passo adiante fosse puxado por correntes invisíveis. Mas é nesse mesmo deserto que nasce a oportunidade de transformação. Porque, quando não há mais onde se apoiar, o empate é forçado a se encontrar. A solidão que parecia condenação começa a se revelar como um espaço de reconstrução. E é aqui que a psicologia profunda se conecta com o estoicismo. O empata descobre que não pode controlar o passado nem as ações de quem o feriu, mas pode controlar sua resposta. O que antes era dor se torna treino para a alma. Ele começa a perceber que cada ataque recebido foi um teste de resistência, cada manipulação, uma chance de observar sua própria sombra. Ao invés de viver como vítima eterna, o empata começa a transmutar a experiência em força. A dor não desaparece de imediato, mas se converte em combustível para a autodescoberta. Essa etapa é ao mesmo tempo a mais dolorosa e a mais libertadora. É como a noite escura da alma de que falavam os místicos, um mergulho profundo no vazio para renascer mais inteiro. Aqui, o empata descobre o poder de dizer não, não como rejeição ao outro, mas como afirmação de si. Aprende que amar não significa se destruir, que compaixão não exige autoabandono e que a verdadeira empatia só é possível quando nasce de um coração que também se cuida. A partir desse ponto, o jogo muda. O que antes era fraqueza se transforma em discernimento. O que antes era dor se torna maturidade. O que antes era prisão começa a abrir espaço para a liberdade interior. E talvez essa seja a lição mais dura a aceitar, de que o sofrimento foi um mestre, de que a dor não veio para destruí-lo, mas para revelar a força que já estava adormecida. Jung nos lembra que não nos tornamos iluminados apenas olhando para a luz, mas tornando consciente aquilo que vive na escuridão. E é exatamente isso que acontece nesta fase. O empata começa a enxergar sua própria escuridão, não para fugir dela, mas para integrá-la. E é essa integração que o torna verdadeiramente livre. Chega um ponto em que o empata entende que sua dor não foi um castigo,
mas um chamado. Um chamado para despertar, para se libertar de correntes invisíveis e finalmente se ver como protagonista da própria história. Essa é a fase final, a mais transformadora. A fase em que o empata deixa de ser apenas alguém que sente demais e passa a ser alguém que sabe o que fazer com o que sente. Ele descobre que sua sensibilidade, antes usada contra ele, agora é sua maior arma. Que aquilo que parecia fraqueza é, na verdade, a sua fonte de poder. Porque não existe força mais inabalável do que a de alguém que aprendeu a transformar a dor em sabedoria. É nesse ponto que a jornada se encontra com o estoicismo. O empata compreende que não pode evitar que o mundo seja cruel, mas pode decidir não ser destruído por ele. Aprende que a vida sempre trará perdas, decepções e injustiças, mas que nada disso tem o poder de definir quem ele é. Ele não é a ferida, ele não é o trauma, ele não é a cicatriz. Ele é aquele que escolheu sobreviver a tudo isso e, mais do que sobreviver, escolheu crescer a partir disso. A fase mais dolorosa se torna então o portal para uma vida nova, onde a compaixão se equilibra com a força e a empatia se alinha com a autodefesa. Jung nos lembra que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. E é exatamente aqui que o empata desperta. Ele já não busca aprovação externa, já não precisa que os outros confirmem seu valor. Ele começa a caminhar com a confiança silenciosa de quem enfrentou o inferno e voltou mais inteiro. Essa é a verdadeira libertação, quando você entende que ninguém mais tem poder sobre sua alma, porque você já a resgatou de todos os lugares onde a deixou perdida. E agora, se você chegou até aqui é porque também sente esse chamado dentro de si. Talvez ainda esteja no meio da dor, talvez esteja atravessando o deserto emocional, ou talvez já esteja começando a descobrir sua força. Não importa em qual ponto esteja, essa mensagem é para você. Porque o que diferencia aqueles que continuam presos daquilo que os liberta é a decisão de não mais se calar diante de si mesmo. A decisão de assumir o controle da própria história. E eu quero te dizer uma coisa com toda clareza: você não está sozinho. Essa comunidade, esse espaço é um refúgio para todos aqueles que buscam clareza, profundidade e transformação real. Aqui nós não fugimos da dor, nós a encaramos, a estudamos, a transformamos em força. E se você sentiu essa verdade vibrar dentro de você, então este é o seu lugar. Por isso eu te convido agora a se inscrever neste canal, a ativar o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo e a compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso, porque a sua transformação pode ser o início da transformação de muitos outros. Quando você cresce, você inspira. Quando você desperta, você mostra a outros que também é possível despertar. Essa não é apenas uma mensagem, é um movimento. É o chamado de uma geração que não aceita mais viver sob as correntes invisíveis da manipulação e do medo. É o renascimento de pessoas sensíveis que agora sabem que sua sensibilidade é sua força. É o empata deixando de ser prisioneiro e se tornando mestre de si mesmo. A dor foi o começo, mas a sua história de liberdade começa agora.